Olha, assim como os adultos, os adolescentes e as crianças têm depressão e ansiedade. São doenças que, se não forem tratadas, pessoal, pode levar a quadros gravíssimos, como o autoextermínio. Para que isso não ocorra, os nossos jovens precisam ser ouvidos. Por isso é tão importante que pais, escolas, terapeutas estejam preparados para acolher os meninos e as meninas que adoecem. Eu acho que essa reportagem é muito boa, vai esclarecer muita coisa e alertar também a muitos pais responsáveis, avós, tios, enfim, aqueles que têm jovens, adolescentes sob seu domínio e sob a sua responsabilidade. Vamos acompanhar. Durante a pandemia, a Cris notou que algo não estava bem com a filha mais nova. A Yasmin, na época, estava com 13 anos. E ela teve os sintomas clássicos, né? Como tristeza, falta de apetite, irritabilidade, essas coisas próprias da depressão. Sim, sinais típicos da depressão. É preciso ter um olhar atento e não confundir os sintomas da doença com isso é coisa de criança, coisa de adolescente, vai passar. Sintomas como perda de apetite, irritabilidade, insônia, sonolência, distanciamento social, dificuldade escolar, né? São tantos e são todos imbrincados. Não é um sintoma específico que vai diagnosticar um adoecimento. Mas quando a gente começa a perceber, tem algo que entranha um no outro e você vai ver que essa criança ou esse adolescente está, no mínimo, mais arredio, mais distante, mais fechado. Pode perder o interesse por brinquedos, ela pode ficar mais irritável do que era ou ficar irritável demais, ela pode ter insônia. A insônia é um dos sinais de depressão menos relatados. É muito comum hoje, quando chega uma pessoa aqui, aí o pai vai falar, a gente via que ele ficava acordado, mas achava que ele estava só olhando na telinha do celular. Porque a gente passa na sala à noite e está lá a luzinha azul debaixo da porta, né? Mas quando você vai entrevistar a criança não tem sono, às vezes nem está vendo, né? E ela fica com insônia e com pensamentos ruins. Outra coisa muito importante na infância e na adolescência é quando aquela criança que tem amigos, sai para brincar, gosta de fazer uma atividade em grupo, ela passa a ficar desinteressada pelaquela atividade. Então, um menino que vai jogar futebol, ia jogar futebol no clube, né, na rua, andar de bicicleta com os amigos, passa a se desinteressar disso, fica mais isolada. Esse isolamento pode ser um sinal de uma depressão. Outro fator muito importante, que até se fala bastante, é o bullying, né? Uma criança menor que sofre bullying na escola ou bullying entre os colegas, né? Que fica se comparando por questões de aparência física, por exemplo, né? Essa criança vai ter depressão. A impotência dela para reagir ao bullying é tão grande que ela deprime. E há crianças até que tentam autoextermínio por causa disso. Em Minas Gerais, durante o ano de 2022, 180 crianças e adolescentes de 10 a 20 anos tiraram a própria vida. No mesmo período, foram 399 tentativas de autoextermínio nessa faixa etária. Esse não é o caminho, essa não é a saída. Eu procuro falar muito isso com as pessoas. A depressão tem cura, os transtornos mentais têm tratamento, busque ajuda. Um sintoma, em especial, deixou a família da Cris ainda mais preocupada. O que mais chamou atenção é quando a gente viu as autolesões, né, que é muito difícil a gente lidar com um filho se lesionando em casa. E foi uma coisa que realmente bateu aquele desespero. Nesse momento foi onde bateu o desespero. Foi um sinal muito forte da doença, do sofrimento dela, na verdade. Não é modinha nem brincadeira. A automutilação ou autolesão é um sinal de que algo não está realmente bem. Toda vez que uma pessoa tem um sintoma, ele não se dá a ele o devido cuidado, o devido valor, esse sintoma ele vai se tornar cada dia mais repetitivo, persistente, e aí sim ele pode cristalizar um sintoma e vai comprometer toda a vida da pessoa. Né? É numa hora dessa que as pessoas assustam quando vê, né, uma criança que se corta, por exemplo, né? Uma criança que começa a se cortar, fazer pequenas lesões, né? A gente chama de automutilação. Né? Essas crianças,
hoje, muito mais na adolescência, mas cada dia é mais novo isso. Eu já atendi criança aqui de 11 anos, de 10 anos, né, que faz automutilação. E muitas vezes já chegou para a gente de escutar pais falando assim, no sentido da punição que quer fazer a um filho, quando o filho faz isso, quando o filho se machuca, perguntando qual que é a justificativa disso, que sentido, se alguém está sofrendo vai fazer sofrer mais, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante a gente pensar o seguinte, às vezes existem dores palpáveis, que elas quase que substituem ou tomam lugar das dores não palpáveis, né? Então, muitas vezes um movimento desse é um pedido de socorro e um pedido de alívio. Não é só um pedido de socorro, é um pedido de socorro e um pedido de alívio. Bem grosseiramente falando, é assim, se eu estou com uma dor no dedo grande, no braço, aí eu bato isso aqui, aí eu chamo a atenção para esse lado do meu braço, eu despisto a dor de cá. Depressão é doença, não é sinônimo de tristeza. Ficar triste é legítimo e faz parte da vida de qualquer um de nós. A gente tem que levar crédito, por exemplo, à genética, né? Questões de genética e de tradição, entre aspas, familiar, né? Quer dizer, famílias com mais pessoas deprimidas, com diagnóstico de depressão, têm mais pessoas fazendo o diagnóstico. Por exemplo, quando a gente atende uma criança que, na história clínica da família, na história prévia, existem casos de transtorno bipolar de humor, a gente é obrigado a pensar que essa criança pode ser um portador de transtorno bipolar de humor. Ela não é uma simples irritação, por exemplo, um simples nervosismo, mas a alteração de humor dessa criança, obrigatoriamente, tem que passar por um escrutínio para a gente ver se não já seria um transtorno de humor de início mais precoce. Isso é um dos fatores, né? Outro fator importante, mais psicossocial, é o fator também da demanda que o jovem sofre, né? As crianças sofrem pressões muito grandes, né? Os adolescentes principalmente, né? A respeito do que vão ser no futuro, de bom desempenho, assim por diante. Dentro dessas pressões chamadas psicossociais, as redes sociais têm uma influência, tá? Tem uma influência, primeiro, pelo exemplo que na rede social, de maneira geral, aparecem muitas pessoas felizes demais. Todo mundo sorridente, bem vestido, paisagens maravilhosas, né? Essas pessoas aparecem e servem de modelo de identificação. Sempre houve isso, modelo de identificação para o jovem e para o adulto também. Mas agora isso é muito explícito. Importantíssimo a gente separar a ideia de tristeza e depressão, né? Você pode ter deprimido e estar ansioso. Necessariamente você não tem que estar triste, né? Especialmente hoje que a gente tem essa ideia de que não se pode ficar triste, né? E a gente precisa ficar triste, a gente pode ficar triste, a gente deve ficar triste, a depender da situação que a gente vive. Percebe que por trás da tristeza existe um motivo? Isso não ocorre necessariamente quando chega a depressão ou o transtorno de ansiedade. Ali há um sofrimento e quem sofre adoece. Por isso, nem pense em falar para uma criança ou um adolescente. Mas você tem tudo, não há motivo para ficar assim. Não é essa ideia de você tem tudo por completo, que isso te destitui, né, da possibilidade de adoecer, né? É mais ou menos como se você falar assim, se eu te perguntasse, ter tudo te evita um câncer? Ter tudo te evita uma diabetes? Não, nada a ver, né? A Cris acolheu o sofrimento da filha, não perdeu tempo e procurou ajuda o mais rápido possível. O diagnóstico vem numa fase que foi dolorosa, que foi nos 13 anos, que a gente levou ela no psicólogo e no psiquiatra. A psicóloga, na verdade, primeiro, e ela falou que também precisava da orientação de um psiquiatra, do acompanhamento. E a gente levou, e aí veio a questão do momento do diagnóstico da depressão. Ao menor sinal de perigo, família, escola e terapeutas devem entrar em cena. Primeira coisa, é com a própria criança ou com o próprio adolescente, né? Essa mãe, esse pai, essa professora, esse tio, ou seja, o amigo, demonstrar a esta pessoa, a esse sujeito, que ele está sendo visto, que o sentimento dele está sendo reconhecido, que é legítimo, né? Eu acho que essa legitimidade é a primeira coisa que tem que ser feita, porque às vezes nem se acha legítimo, já que tem tudo, né? Então, assim, essa legitimidade. Então, dizer assim, estou aqui para te escutar. E aí eu vou, à medida que a minha escuta vai acontecendo, eu vou buscar as escutas necessárias, que são as escutas profissionais. Com certeza a escola deve ser convocada,
a participar, né? Eu acho que é um tempo, não só é um tempo em que a criança passa lá muito do tempo físico, tempo cronológico, como é um tempo social importantíssimo para a criança e a escola precisa ser convocada. Acho que a procura de um psicólogo, para quem tem essa possibilidade, quando sim um psiquiatra ou não, todos os casos precisam de medicação? Não necessariamente. Cada caso é um caso. A busca por ajuda pode começar pela consulta com um psiquiatra ou psicólogo, seja o atendimento particular ou público. A porta de entrada do SUS são as unidades básicas de saúde. A família deve se cadastrar na UBS mais perto de casa. Um profissional vai avaliar a criança ou o adolescente. Em caso de urgência, você pode procurar diretamente um centro de referência em saúde mental infanto-juvenil. Em Belo Horizonte existem 3. Neste ano, até outubro, foram feitos 3.700 atendimentos. No Cersame, há psicólogos, enfermeiros, médicos e assistentes sociais. O jovem também pode ser acompanhado por um psiquiatra infanto-juvenil, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Dentro do transtorno de humor tem a depressão, chamado transtorno depressivo maior, depressão recorrente, e tem um transtorno de humor mais diferenciado, que é o transtorno de humor bipolar, a bipolaridade. Ambos têm uma carga genética forte, mais claramente o transtorno de humor bipolar, tá? É um índice muito elevado. Agora, outros transtornos podem causar depressão. Isso é muito importante. Por exemplo, a ansiedade, uma ansiedade persistente. Uma criança que se sente insegura e abandonada, ela vai desenvolver um quadro depressivo. Ela pode desenvolver um quadro de ansiedade de separação, que é muito comum, e essa ansiedade de separação ela vai ter um viés depressivo. O próprio TDAH, que é um transtorno mais ligado à atenção, ao comportamento, com os fracassos que a criança e o jovem têm por causa do TDAH, essa criança pode ter um quadro depressivo. A gente sabe que mais ou menos 30% de portadores de TDAH vão ter depressão, e mais uns 30% vão ter ansiedade. Então, você imagina que a concorrência, né, o transtorno, né, de déficit de atenção hoje está em torno de, a média, coloca de 3,5% a 8% da população. A média é 5% da população, o que é elevadíssimo. A Yasmin iniciou a terapia com psicólogo e o tratamento com psiquiatra, que incluiu o uso de medicamentos. Quando ela recebe o diagnóstico, ela encontra um local de acolhida. Ela encontra um local de possibilidade de cura. Tipo assim, tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? Não é frescura. Tá vendo? Vocês vão ter que cuidar de mim, eu tô doente. Quando ela encontra esse lugar, eu acho que ela fica mais certa de que existiriam possibilidades para o tratamento dela, apesar de sofrer, porque é um diagnóstico doído, difícil de receber, né? E os tratamentos para a criança e para o adulto, eles também têm o lado, não é só psicofarmacologia, não é só remédio, né? Uma psicoterapia, uma escuta, orientação da família, uma família mais atenta, a própria escola mais acolhedora, tudo isso é tratamento, né? Faz as pessoas terem mais segurança, mais confiança em si mesmo. Mas, às vezes, os sintomas são muito fortes, já estão muito bem estabelecidos, e aí existem as medicações, né? Os chamados antidepressivos, né? Essas medicações, de maneira geral, elas não causam dependência. Quando ela faz um efeito bom, o uso geralmente é por tempo determinado, não vai usar o resto da vida. Em 2022, a filha da Cris recebeu alta. Quando a gente se livra da doença que a gente acreditava que ela tinha passado, a gente comemora. Eu fiquei super feliz, minha filha ficou feliz, meu marido ficou feliz. Acabou, graças a Deus, depressão nunca mais. A gente fez quase uma festa para comemorar a alta médica dela. Quando, na verdade, a gente deveria ter ficado, era mais alerta, por já saber de um diagnóstico, que deveria ter cuidados como qualquer outra doença. Daqui 6 meses volta, daqui 1 ano volta. Fica atenta, sua filha tem uma doença grave. É essa a mensagem que eu gosto de passar. Quem sofre de doença psíquica tem que ter atenção, é um adoecimento grave. Só que a família foi surpreendida. A dor foi tanta que a adolescente não deu conta do sofrimento. Ela deixa muita coisa escrita e nos escritos dela, que obviamente a gente só teve acesso depois, no final do ano de 2022 ela escreve. 2022 é um ano que ela não escreve praticamente nada. Quando chega a escrever, escreve assim: hoje eu sou muito mais feliz do que triste, acho que a doença me deixou e eu nunca mais vou sentir vontade de morrer. Ela também tinha expectativa de uma cura para sempre. E quando volta, aproximadamente 20 dias antes do suicídio, que ela relata a escrita à volta, que é aí que a gente considera que voltou pelos relatos dela,
E aí a gente percebe que quando volta, ela também é surpreendida, que ela escreve de novo. Ela escreve que é uma dor muito forte, uma angústia muito forte, que está sentindo aquilo tudo de novo, que acha que nem deveria estar ali escrevendo, mas que está escrevendo de novo, porque a dor volta com tudo. A Cris ressignificou o momento de dor. Eu sou a Cris e há praticamente 3 meses perdi minha filha Yasmin para uma depressão. Daí para lá, comecei a minha obrigação de falar um pouquinho com vocês sobre essa doença, para alertar para que outras pessoas não passem pelo que eu passei, mas especialmente para que outras pessoas não percam a vida como a Yasmin perdeu. Ela iniciou uma jornada que pode transformar o mundo de muitas crianças, adolescentes e famílias. A saúde mental, ela está, assim, abandonada. As escolas não têm um psicólogo. A gente tem nas escolas hoje as crianças tendo crise de pânico, tendo crise de ansiedade. Não tem ninguém para acolher essas crianças. Os professores têm muita boa vontade. A educação tem muito boa vontade, mas não tem preparo para lidar com isso. Então, a política pública em si tem que mudar em questão da saúde mental. Tanto na questão de informação, quanto na questão de assistência médica e psicológica. E também, como eu não posso mudar a política pública como um todo, eu tento ir ali fazendo aquele trabalho de formiguinha, que é trazendo luz a esse assunto, informando famílias, conversando com o máximo de pessoas possíveis, tanto quem tem depressão, quanto a família que apoia essas pessoas, quanto a outros adoecimentos mentais, para tentar fazer com que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com a minha filha. Porque eu acho que se eu tivesse mais informação, talvez a minha filha estivesse aqui comigo. O estigma de alguém que procura psiquiatra ou serviço de saúde mental está diminuindo. Então, é mais fácil hoje, mais tranquilo uma pessoa se dirigir a um serviço especializado de psiquiatria. Isso também aumentou a demanda, tá? Com doenças que antes eram menos comuns, no caso da depressão, por exemplo, né? Transtornos, né, depressivos em geral, transtorno obsessivo-compulsivo, né, tentativa de autoextermínio, também isso aumentou muito, tem aumentado muito. O que antes era escondido, hoje está aparecendo. Eu acho muito bacana, né, essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês, né, para a gente poder trazer mais perto da população, assim, olha, gente, é qualquer um de nós, somos todos. Né? É uma história que perpassa todos nós, então assim, não é algo que fala assim, olha, fulano foi sorteado ou foi infelicidade. Não, né? E eu gosto muito dessa ideia, volto a dizer, de comparar qualquer transtorno, qualquer sofrimento mental com uma doença. Se é doença, precisa tratar. Se é tratamento, precisa de Estado, precisa da família, precisa da escola, precisa da comunidade. Né? Então, eu acho que isso é que eu acho que é o mais importante para que a gente perca menos pessoas, para que a gente tenha mais cuidado, para que a gente possa ser mais cuidado, né? Para que a gente possa treinar melhor a nossa escuta, o nosso olhar mais respeitoso. Né? Eu acho que a gente precisa muito desse olhar mais respeitoso para o ser humano. Viu como é que está bem explicado por que foi tão interessante essa matéria? Em caso de emergência, como nós mostramos na reportagem, você pode procurar um dos 3 centros de referência em saúde mental infanto-juvenil em BH. Os serviços funcionam 24 horas por dia, tá? E todos os dias da semana. Mas se o acolhimento foi feito depois das 7 da noite, você deve procurar o Sersame Centro-Sul, que fica no bairro Santa Efigênia. Outra opção de atendimento é o Centro Psíquico da Infância e Adolescente. O CEPAI, que faz parte da rede FEMIG, também oferece o atendimento gratuito para crianças e adolescentes que têm até 17 anos. Todas as informações sobre endereço e agendamentos de consultas estão nos sites do Governo de Minas e da Prefeitura da capital. Além do tratamento do SUS, você pode buscar também a psicoterapia gratuita oferecida nas faculdades de psicologia. Também há psicólogos particulares que oferecem serviço a preço social. Tá aí para você se interagir melhor. Tá bom, gente, amiga?